O grupo 1 pode compartilhar a tela. Vou tentar aqui, viu, Cleiton? Porque não abre no PowerPoint no meu computador. Eu fico sem saber mexer com o programa todo em inglês. Tá Você certo. quer que eu tente aqui, Lau? Hã? Quer que eu tente aqui? Coisa aí, por favor. Vou ver aqui. Então, gente, enquanto vocês vão compartilhando o nosso encontro de hoje, fazer o nosso introdutório para que quem pegar o vídeo já vê a temática, né, do início. Então, a gente vai falar de uma patologia neurológica crônica, progressiva, degenerativa, né, idiopática, que é a doença de Parkinson, tá certo? Então, o grupo 1, como foi sorteado, vai fazer a apresentação. Então, fiquem à vontade. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo. Você tá transmitindo a partir do celular ou do celular? Então, vira o celular na horizontal para ver se ele abre a tela. Tem que coisar aquele desbloqueiozinho de tela, Everton. Você levanta a barrinha de... Isso, perfeito, Everton. Agora tá bom. Agora melhorou? Tá a tela inteira agora. Ok. Não, deixa eu ver, deixa eu tentar ativar a câmera aqui também. Eu tô comendo cuscuz, aí eu... Quando você iniciar aí a gravação, você pode me dizer que a gente começa, tá bom? Já iniciei. Pronto. Bom dia mais uma vez, pessoal. Hoje vamos abordar um tema interessante e muito comum na nossa prática clínica, que é a doença de Parkinson, né? O grupo é formado por mim, Everton, por Laura Nicole, por Thaísla, quem mais? Vamos dizendo aí, eu. Jéssica, Dedé Jéssica. e Daisy. Ok. Eu. Então vamos falar um pouquinho de história agora. A doença foi descrita pela primeira vez em 1807, James Parkinson. Esse cara aí, lá em 1807, há muito tempo atrás, ele fez um estudo, né, um ensaio clínico, intitulado de An Essay on the Check Pulse, que ele foi investigar o tremor de pulso de algumas pessoas, né? Ele recrutou algumas pessoas que apresentavam tremor de pulso, e aí ele foi investigar, e aí ele descobriu, ele foi a primeira pessoa que de fato descreveu a doença de Parkinson, né? Que associou essa sintomatologia, foi investigar e descobriu, essa doença. E é, de fato, um distúrbio do movimento que atinge grande parte das pessoas idosas. Não só do movimento, mas também, né, a questão neurológica em si também, de cognição, enfim. Isso a gente pode ver um pouco mais na frente. Segundo o Ministério da Saúde, 1% da população mundial é acometida com a doença de Parkinson, né? Se a gente for ver aí a população mundial de 2020, segundo o IBGE, 7,8 bilhões, é bastante gente, né, que é suscetível a ser acometido por essa doença. E ainda de acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, 200 mil pessoas são acometidas com essa doença. E aí, a doença de Parkinson, uma definição mais completa, ela é definida como um distúrbio neurológico progressivo, caracterizado principalmente pela degeneração das células nervosas, né? É um distúrbio neurológico que é progressivo. Essa progressão, a intervenção medicamentosa e fisioterapêutica, né, como a gente vai ver mais lá na frente, pode dar uma pausa, pode estagnar essa progressão,
da doença. E essa degeneração das células nervosas, ela é intimamente associada a uma queda nos baixos de um neurotransmissor, que é a dopamina, né? E aí a gente vai ver a importância, mais lá na frente, da ação desse neurotransmissor, o que ele pode provocar, e até a questão medicamentosa também, onde é que ela vai entrar aí, né, nesses pacientes. E aí, dependendo de cada região que ela possa acometer no sistema nervoso, ela pode apresentar alguns sinais e sintomas comuns, que são o tremor de repouso, rigidez articular, a bradicinesia, a instabilidade postural, e aí outra série de sinais e sintomas que são secundários a esses aí, que Thaisa vai falar mais com maior clareza para vocês. Então, dando continuidade agora nos sinais e sintomas, né? Acho que o tema não é novidade para ninguém, todo mundo sabe. A gente só realmente vai relembrar, né? Algumas das coisinhas que esse paciente apresenta. Então, esse tremor de repouso, na maioria das vezes, nós vamos observar, né, que está acontecendo quando a mão desse paciente ou a perna, algum membro do corpo vai estar em repouso, né? O movimento não é tão perceptível. Daí entra também a questão da rigidez muscular, que a gente não vai, como é que eu posso dizer, conseguir fazer uma ADM passiva completa nesse paciente. A questão da musculatura vai estar sempre muito rígida, vai ter a bradicinesia, que é a lentidão ao movimento, ou seja, tudo que ele faz é muito lento. E a diminuição dos reflexos posturais, que isso aí vai ser em uma fase bem avançada da doença, né? Onde vai entrar a questão do equilíbrio, da coordenação, vai estar bem diminuída, né? Eles mal vão estar realmente conseguindo realizar isso. E eu achei bem interessante também que nessa parte dessa diminuição dos reflexos vai aumentar a questão das quedas nesse paciente, né? Isso. Onde pode ocorrer. Até por conta da instabilidade postural, né, causada. Justamente. Aí eu botei essa figurinha aí agora mostrada para vocês, que vai ter a postura encurvada, né, rigidez nas costas, cotovelos e pulsos flexionados, tremores nas pernas. E a outra parte não tá aparecendo aqui para mim, porque tá o rosto de vocês. Pode passar, Edeilson. É só tu mexer a barrinha. Onde tá o rosto da gente pro outro lado. Isso, você pode puxar. E eu nem sabia disso. Aí agora a gente vai falar também um pouquinho dessas condições apresentadas desses pacientes, que nós chamamos de sinais não motores, porque na maioria das vezes a gente só se prende a isso, né? O que esse paciente apresenta, essa questão motora. Só que o trato urinário desse paciente vai estar comprometido, ele pode ter um gotejamento, ele pode ter também uma incontinência urinária, a cognição dele também vai estar comprometida no decorrer assim da doença, né, quando tiver mais lá na frente, a demência, a amnésia, né? A fala e a deglutição também vai estar super comprometida, ele não vai conseguir falar como ele falava antigamente. E tudo isso, minha gente, todos esses sinais estamos que eu tô falando, essas condições, vai ser por conta dos baixos níveis de dopamina, né? Como o Everton explicou anteriormente. E até as condições do sono desse paciente vai estar comprometida. Ele vai trocar o dia pela noite, ele vai acordar mais cedo do que o normal. Ou seja, a vida dele vai mudar por completo. Tudo realmente vai mudar no sistema desse paciente. Pode passar. Bom, é Jéssica que está falando aqui. Vocês estão me escutando? Sim. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a fisiopatologia do Parkinson. A doença do Parkinson, ela fisiopatologicamente, ela deve ser considerada como uma afecção neurodegenerativa progressiva, que vai ser caracterizada por uma presença de disfunções monoaminérgicas múltiplas, que vai incluir também déficits do sistema dopaminérgico, colinérgico e entre outros. E também tem que o sistema dopaminérgico, junto com os neurônios de melanina, sofrem despigmentação. Isso subtende-se que,
quanto mais clara a substância negra, maior vai ser a perda de dopamina. E também tem que, quando acontece a depleção dos neurotransmissores, vai acontecer uma redução nas atividades da área motora do córtex cerebral e vai também diminuir os movimentos voluntários dessa pessoa. E à medida que a doença ela se progride e os neurônios se degeneram, se desenvolve, são chamados de corpos de Levy, sendo estes corpos de inclusão que estão existentes na substância negra do mesencéfalo, que vai estar aglomerada em grandes quantidades. Aí, quem quiser complementar mais um pouco, eu deixo à disposição também. Se não tiver alguma dúvida também. Ninguém? Mas é isso mesmo, Jéssica, que você falou. Vai ser realmente porque esses níveis de dopamina, essa questão da substância negra, vai estar diminuída lá no cérebro, né? Isso. Aí vai acontecer a diminuição dos movimentos involuntários, e entre outras coisas. Daisy. Gente, cadê Daisy? Gente, é porque travou aqui, viu? Vocês estão me ouvindo agora? Sim, Então, sim, estamos. pronto. Então, dando continuidade, né, ao assunto e agora falando sobre a etiologia da doença de Parkinson. Ela vai ser tida, né, como idiopática, justamente porque a gente não tem uma causa definida, né? A gente tem uma causa assim conhecida. Mas aí, alguns estudos eles acreditam que a doença de Parkinson ela vem proveniente de uma série de fatores, de um conjunto de fatores, que seriam esses aí que eu coloquei, né, nesse fluxograma, e que eu vou falar um pouquinho, tá? Agora. Então, os fatores ambientais, passo aí, pronto. Os fatores ambientais, eles vão estar ligados aos pacientes com doença de Parkinson que vivem em zona rural e que fazem uso da água de poço, tá? E aí eles vão estar mais expostos, digamos assim, a pesticidas e a herbicidas. As questões químicas, elas vão estar ligadas pela exposição de produtos químicos industriais, como o manganês, o mercúrio e solventes. O estresse oxidativo, ele vai ocorrer, né, quando se tem um desequilíbrio entre os fatores que trazem a formação dos radicais livres sobre os mecanismos de defesa antioxidativos. As questões genéticas, elas estão ligadas, né, à existência dos genes que vão favorecer esse desenvolvimento da doença de Parkinson, mas aí que eles vão agir de uma forma indireta. Não vai ser, né? Tem também as disfunções mitocondriais, que elas podem vir em decorrência a produtos tóxicos, como os genéticos, e aí eles podem ocasionar uma cascata de eventos que gera uma morte celular programada. Temos também os fatores etiopatogênicos, que seriam aqueles que são mais conhecidos como as causas multifatoriais, tá? Que vai ser, por exemplo, uma combinação da predisposição genética com os fatores tóxicos ambientais. E temos também o envelhecimento cerebral, que vai ser aquele que vai estar relacionado com a prevalência da idade, tá? Ela vai ser associada à perda neuronal progressiva, porque a gente sabe, né, que com o envelhecimento todo mundo vai ter uma perca, né? A gente vai ter uma morte progressiva das células nervosas, né, da dopamina, só que aí nesses indivíduos que têm a doença de Parkinson, essa perda ela vai ser mais acelerada, tá? E aí por isso que a gente vai ter
esses sintomas da doença e tal, como Thaisa e Jéssica falaram. E aí os fatores que eles vão estar mais, né, predispostos assim, com as pesquisas que eu fiz, seriam os fatores ambientais e os genéticos. E é isso, alguma dúvida? Eita, eu metendo o cacete falando aqui, obrigado. Pronto, aí, gente, o tratamento, né, nós sabemos que é uma doença que apresenta uma cura clínica, mas os objetivos do tratamento, né, para essa doença são basicamente reduzir a sintomatologia e proporcionar uma melhora na qualidade de vida do paciente. Então, o tratamento em si, ele vai ser para dar uma melhorada na sintomatologia, para estagnar a progressão da doença assim, por meio de quê? Por meio da reposição dessas substâncias que estão em queda, por meio fazendo a função semelhante a qual eles fariam. Então, é basicamente isso. É uma melhora na sintomatologia e um retardo, né, na progressão. E aí existem 3 formas de tratamento para a doença de Parkinson, que é o tratamento medicamentoso e a reabilitação, que é entre o tratamento fisioterapêutico e o terapeuta ocupacional, e até o tratamento cirúrgico. O tratamento medicamentoso, ele vai ser realizado na gestão de medicamentos que tem como objetivo reproduzir, como eu falei, os efeitos do neurotransmissor que estará em falta, que no caso é a dopamina. Então, todos os efeitos que esse hormônio, esse neurotransmissor, aliás, ele faria no nosso organismo, no nosso sistema nervoso, no nosso sistema locomotor, cognitivo, enfim. Ele será tentado se tentará reproduzir esses efeitos dessa medicação. Então, aí existem as regras básicas, né? A alimentação, horário de alimentação, os efeitos esperados que esse medicamento pode apresentar, os efeitos adversos, a gente tem que estar ciente. Se ele está tomando algum medicamento complementar. O que é que a gente precisa? Essa é uma questão que não nos compete, né? A prescrição de medicamentos, mas o que é interessante que a gente saiba, né? A gente saiba a questão dos horários, pelo menos, que essa medicação é administrada, porque existe um horário que o efeito delas, digamos, um horário de pico para esse efeito. Então, é um horário, como se trata de um neurotransmissor, que geralmente está ligado a sensações boas, enfim, pera, neném. E esse horário de pico, o horário de pico do efeito da medicação, o paciente vai estar, digamos, mais esperto, vai estar mais animado, vai estar mais disposto. E aí é interessante que a nossa intervenção seja um horário que esse medicamento esteja numa ação de pico, para que a gente possa estimular da melhor forma possível esse paciente. Beleza? Então, aí são alguns exemplos de medicação, né, de drogas que são usadas, que é a levodopa, anticolinérgicos, agonistas e dopaminérgicos, entre outros. Tu passou aí, Everton? Passei, tem quase 1 minuto já também. Mas não tá mudando aqui, não. Depois muda já. Sim, gente, enquanto muda, né, eu vou começar a falar aqui, depois aparece aí para vocês, para a gente não ficar esperando. O próximo tópico será com relação ao tratamento reabilitador. O tratamento reabilitador, que é onde entra o fisioterapêutico, entra o tratamento com terapeuta ocupacional, entra a fisioterapia, a fonoaudiologia, que vai auxiliar principalmente na questão da fala do paciente, que eles vão ter uma fala muito dificultada. E também é onde entra a prática de exercícios físicos regularmente. Existem até estudos que comprovam que os tratamentos físicos, atividades físicas, elas são os únicos métodos que comprovadamente reduzem a progressão da doença. Isso eu vi no site
de um neurocirurgião, que é especialista em Parkinson, esse Eric Fonoff, que está aí, inclusive, na referência. Ele diz que a atividade física é o único método que comprovadamente reduz a progressão da doença de Parkinson. Que aí, no caso, é onde vai entrar a fisioterapia e também atividades físicas que ele vai ter que praticar. E com relação à fisioterapia, ela tem que ser aplicada junto ao tratamento medicamentoso ou ao tratamento cirúrgico. Isso porque não é só a fisioterapia que vai atuar na redução dos sintomas. Mesmo ainda não existindo uma eficácia comprovada em alguns medicamentos, deve ser feita essa associação para poder tentar se obter uma melhora da redução da sintomatologia. E a fisioterapia ela vai ter que compreender o treino de marcha, exercícios motores, treino de equilíbrio, terapias de relaxamento, exercícios respiratórios. Deve ser feito alongamentos para poder ser melhorada a questão da ADM do paciente. E também deve ser importante fazer treinos de coordenação motora, tanto grossa como fina, porque a gente sabe que esses pacientes eles têm um déficit muito grande com relação à coordenação motora. Já aí, no caso da avaliação da terapêutica, né, que vai ser feita antes do atendimento, deve ser observada a sintomatologia neurológica do paciente, a habilidade dele de andar, para a gente saber onde é que a gente vai ter que atuar nesse treino de marcha dele. Vai ser observada as atividades de vida diária, como é que ele realiza as atividades de vida diária, para que a gente possa auxiliar ele nesse processo e melhorar a realização da atividade de vida diária dele. Tem que ser avaliada também a qualidade de vida do paciente e também, mesmo não sendo assim, uma obrigação não, como é que eu posso dizer? Uma parte obrigatoriamente nossa da terapia, mas também deve ser observada a integração psíquica dele, porque no nosso tratamento a gente vai ter que incluir isso também. E com tudo isso, né, que deve ser trabalhado, a gente vê que a terapia ela vai ser importante justamente para melhorar a qualidade de vida do paciente e para promover uma melhor independência ao paciente, uma melhor realização da atividade de vida diária e também nos aspectos motores e psíquicos dele. Aí, com relação ao que Everton falou, né, da medicação... Diga como é que está a tela aí? A tela mudou, não? Está no tratamento da terapêutica dela? A tela está no tratamento? Tá. Ok. Com relação ao que Everton falou, a terapia medicamentosa, que tem períodos ativos, né, que ele falou, são períodos on e off. E no caso da fisioterapia, é importante que ela esteja associada ao período on do medicamento, se o medicamento em um horário, que na hora da fisioterapia ele esteja nesse período on, porque é um período onde ele vai estar mais apto a realizar as atividades propostas para ele. No período off, ele fica mais molinho, querendo mais dormir, fica quietinho, não fica mais com tanta disposição. Pode passar, Jenny. Isso aí eu mostro algumas técnicas só da fisioterapia, para ter passado antes. Só um treino de marcha e também um treino, acho que, de coordenação e equilíbrio. Passa, Jenny. Oh, Deus. Para passar, é? Isso aí já era para ter passado faz tempo. Aí, com relação ao tratamento cirúrgico, existem algumas técnicas de tratamento cirúrgico que são realizadas para o tratamento da doença de Parkinson, mas a técnica mais utilizada atualmente é a estimulação cerebral profunda, que, de uma forma bem básica, são inseridos eletrodos em algumas regiões do cérebro do paciente, né, em regiões do tálamo, região subtalâmica, do globo pálido e etc., que são regiões que vão ser responsáveis por os principais sintomas que esse paciente apresenta. Então, esses eletrodos eles vão ser ligados a uma espécie de marca-passo que vai ficar ou na região do tórax ou na região do abdômen, e quando esse marca-passo é ligado, ele manda estímulos para os eletrodos que vão produzir as reações que os neurotransmissores ao seu redor deveriam estar produzindo, vão meio que fazer o efeito que a dopamina deveria estar fazendo e vão atuar diretamente na redução da sintomatologia apresentada, como tremor, rigidez e os movimentos involuntários.
Alguém tem alguma dúvida, gente? Não. Gente, é isso. Pode passar, gente. Pronto. Aqui eu vou falar um pouco sobre esse artigo, que é a influência da atuação fisioterapêutica na doença de Parkinson. Ele foi um artigo feito pela Unip em 2006. Eu escolhi esse artigo justamente porque eu não queria mostrar uma técnica específica, mas sim mostrar a atuação do fisioterapeuta, o que ele pode fazer nisso. Nele, ele mostrou que no estágio da gente de Parkinson, mostrou que a gente deve tratar as deficiências musculoesqueléticas, a gente deve começar a melhorar a sua ADM, sua consciência corporal, corrigir sua postura, tudo. E no último momento, caso necessário, prestar atenção com relação à função respiratória, no seu deglutição e no tórax mesmo, no geral. Ele quis mostrar também vários tipos de treinamentos, como treinamento de marcha, a sua forma primária. Ele não especificou geral, você deve fazer desse jeito. Ele não deu sua receita. Ele só mostrou suas ideias. Ele falou também que você deve orientar a sua família com os programas de domicílio, como deve incentivar esse paciente a fazer os exercícios. E é basicamente isso. Ele mostrou que o fisioterapeuta tem um papel importante nessa manutenção do corpo desse paciente. E é isso. Gente, uma coisa que eu esqueci de falar e eu lembrei agora, desculpa, é que a gente deve lembrar que a fisioterapia e o tratamento no geral também, ele deve ser realizado, iniciado logo no início da instalação da doença, ou então no início da obtenção do diagnóstico, para que a gente possa atuar de uma forma, eu vou estar falhando, para que a gente possa atuar de uma forma mais precoce e reduzir ainda mais os efeitos da progressão dessa doença, não permitir que ela progrida de uma forma tão avançada e que prejudique tanto o paciente. Isso eu queria falar um pouquinho do meu avô, não sei se dá tempo, acho que dá, né? Dá sim. Meu avô, ele tem Parkinson, não foi descoberto assim logo de início, e quando ele começou a procurar o médico, os médicos passaram medicamentos para ele que não condiziam com a realidade dele. Como é que eu estou dizendo isso? São medicamentos que ele não se adaptou. Acho que o primeiro mês, as primeiras semanas que ele começou a tomar o medicamento, ele já começou a apresentar algumas reações, como, por exemplo, ele alucinava, ele passava o dia dormindo, ele caía por acaso, e nisso foi levado ele em 3 médicos diferentes, e os médicos só passando medicamentos diferentes. Foi levado o fisioterapeuta lá para casa da minha avó, porque ele não tinha condição de sair, ele realmente ficou em um estado muito crítico, e era uma pessoa que ia caminhando para o sítio a pé, não sei quantos quilômetros todo dia de manhã e voltava. Uma pessoa que não se levantava, não conseguia mais ir na calçada sozinha. O fisioterapeuta que foram levados 2, se eu não me engano, ele expulsou os 2 da casa da minha avó, ele não aceita essa terapia. E tudo que a gente conseguia fazer com ele era questão de medicamento. Os medicamentos errados acabaram quase que matando meu avô, até que ele foi levado para um médico em Patos, que eu não consigo lembrar o nome. Sei que esse médico foi quem passou outra medicação, foi o 4º médico a ser procurado. Foi o único que mudou a medicação do meu avô, porque os outros não queriam mudar, estavam deixando os medicamentos matarem ele aos poucos. E mesmo depois que esse médico mudou a medicação, mesmo ele não querendo aceitar a terapia, ele deu, assim, uma boa melhorada, ele já anda por acaso e tudo. Só que, minha gente, a sintomatologia do meu avô, acho que ela aumentou, assim, uns 5 anos para lá, uma coisa que ele ia aumentando aos poucos. Hoje em dia você vê uma pessoa que, se você olhar, diz que tem Parkinson quase que a vida inteira, porque ele está numa situação, como é que eu posso dizer, até é triste, é lamentável, dá dó de ver meu avô, porque só por questão de tratamento, o tratamento não foi iniciado na data correta, digamos assim, não foi feito da forma correta, e também por não estar associado à fisioterapia, né? Uma prática de exercícios físicos que ele não realiza. O máximo que ele faz hoje em dia é ir na rua, resolver uma coisa rapidinho, volta. Às vezes nem vai, porque ele não aguenta, ele cansa. A Everton foi lá em Tabira, viu que ele passa o dia na cama dormindo, levanta para comer, vai no banheiro só. Até para vestir a roupa, ele pede minha ajuda para vestir, para calçar sapato, para vestir cueca, short, o que for, ele pede minha ajuda às vezes, ou de quem estiver lá perto, quem ele tiver mais intimidade.
É só para realmente salientar essa questão mesmo, de tratar no início da doença, não deixar que ela chegue em um estágio onde realmente não vai ter mais volta. E também, complementando o que Laura falou, além de tratar no início, a gente deve tratar o paciente de forma única, não pegar uma receita. Ah, todo mundo, para a doença de Parkinson, vai ser andar fazendo novo estágio, isso. Não, cada paciente vamos colocar de forma única. Cada um tem seu próprio tratamento. E é isso. Mais alguém quer complementar, pessoal? Ô, Cleiton, Oi. Laura falou aí da importância de se iniciar o tratamento na fase correta. E eu acho que um ponto importante é que a gente conheça os estágios da doença, né? Segundo aquelas classificações que eles determinam, né? Que o Parkinson ele é dividido em 5 estágios e cada fase apresenta um objetivo diferente a ser conquistado, né? Uhum. Eu acho que é bem importante que a gente conheça, tenha conhecimento dessa classificação, para que a gente não venha a piorar o caso do paciente. Para tu ter noção de quando ele começar a procurar o médico para ele, né? Ele só tinha um tremorzinho leve na mão direita, se eu não me engano, e começou a ter um pouquinho de rigidez no gelo da mão direita também. Aí começou a ter uma leve dificuldade para andar, que você vendo o quanto ele já andava, você observava. E hoje em dia ele está realmente no estágio mais crítico da doença. O mais crítico possível, ele não levanta só, não senta só, ele não faz nada só. Até para comer é a maior dificuldade do mundo, porque tem dificuldade de levar a colher do prato para a boca. E tudo isso tem muito tempo, Laura, que ele tem... Tássia, isso tudo aconteceu no ano passado. Foi muito rápido. Desde que foi descoberto até a utilização de todos os medicamentos do que foi ano passado. E até o estágio que ele se encontra agora também é desde o ano passado. Eu também queria falar a respeito de Laura, né? Até mesmo da história dela. Já ia falar sobre isso, mas muito coincidentemente Laura falou e realmente são todas a sintomatologia que a gente vê, o avô dela apresenta. Sobre a questão da fisiopatologia em si, nos diz muito a respeito das consequências psicológicas que esses pacientes com Parkinson, eles podem vir a ter. Porque uma alteração de dopamina não é só uma alteração fisiológica da dopamina. A dopamina é simplesmente... Bem, vamos dar continuidade ao que Michelle estava falando. Por favor, Michelle, você podia repetir? Sim, eu estava falando que Laura falou, né? Sobre a questão do avô dela. E aí eu lembrei, ela falou aí, possivelmente, que o avô dela não aceitava a fisioterapia, que ele tinha toda essa recusa. E aí, às vezes, a gente acha que só depende do paciente, do não querer do paciente, né? E aí, remetendo ao que eu não sei se foi falado aqui na fisiopatologia, mas acontece toda uma disfunção, né, a nível do sistema nervoso. Então, sistemas como noradrenalina, acetilcolina, a própria serotonina e a dopamina é que fazem essas alterações a nível de sistema nervoso, e isso tudo vai repercutir naquilo que o paciente sente. Então, sensações de prazer, sensações de felicidade, aquele bem-estar, aquelas alterações de humor repentina, aquela perda motora que ele tem, gradual, mas que é tão significativa ao paciente a curto e longo prazo, tudo isso vai repercutir nas atitudes dele, né? Então, a gente tem que ver a doença de Parkinson como um todo, não só como uma alteração motora que vai envolver um tremor no paciente, mas é toda uma formulação a nível psíquico do paciente que muda. Então, a gente tem aí uma nova conformação de paciente a nível sensorial e motor, né? A gente tem que aprender a lidar com tudo isso, principalmente como profissional. Justamente, Michelle, perfeito. E pegando o seu gancho, a gente tem que observar também que, na maioria das vezes, esse paciente está ciente do que está acontecendo, né? Era por exemplo, um homem ativo, realizava determinadas atividades durante o dia a dia, né? E que hoje ele está vendo que está impossibilitado de realizar, né? Determinadas atividades. Então, isso deixa o indivíduo muito frustrado. É frustrante, e até pra gente, Cleiton, é frustrante pra mim ver meu avô do jeito que ele tá, quem dirá pra ele, né? Que é quem passa tudo na pele mesmo. Tem que pedir ajuda pra vestir uma cueca, como ele pede.
É muito Tem um, certeza. tem um paciente lá na clínica, eu não sei se ele ainda tá, senhorzinho. Aí eu tava até conversando com o filho dele, e ele disse que tava sendo muito difícil para ele cuidar porque o pai dele em si, ele não tinha assim, não reclamava, mas ele via no semblante dele o quanto era difícil tudo aquilo. Eu acho que é o paciente de alguém daqui, da Sim. gente. E ele disse que era muito difícil, porque agora tudo dependia dele, para tudo, até para o banho, porque ele já estava bem comprometido quando ele começou a fisioterapia em si. Acho que era paciente de Daisy ele. É que é uma repercussão global, né? E aquilo que não vem como sintomatologia da doença, o próprio medicamento, como a levodopa, traz ao paciente como um efeito colateral do medicamento. Então, muitas vezes, o paciente não tinha casos de incontinência urinária, por exemplo, fecal, e aí acaba desenvolvendo em decorrência da doença, em decorrência do medicamento, quadros de insônia, várias coisas no paciente de Parkinson, e a gente só leva mais em conta o tremor, né? Exato. Eu achei interessante isso que a Michelle falou, porque, como ela mesma disse, a dopamina, ela é um hormônio, né? Além de ser um neurotransmissor, ele é um hormônio e ele é muito responsável por essa sensação de prazer, de bem-estar, de você se sentir bem. E além também da questão motora, ele é responsável pelo controle voluntário do corpo. Então, quando no Parkinson acontece a redução dessa dopamina, então não é só o tremor que vai aparecer, não é só o aspecto motor que vai ser comprometido, o aspecto psicológico também é. Porque se ele é responsável pela sensação de prazer e você perde esse hormônio, então você vai ficar mais predisposto, inclusive, a gerar e a desenvolver uma depressão. E eu achei interessante um artigo que eu vi, que ele dizia assim, que inclusive me surpreendeu, porque eu acho que nos aspectos normais, assim, da gente pensar, a gente poderia pensar que quanto maior e mais evoluído o estágio do Parkinson, pior é a qualidade de vida do paciente, né? Só que nesse artigo dizia que não, dizia que a qualidade de vida estava muito mais comprometida nos estágios iniciais. E isso me chamou a atenção, porque eu me detive, inclusive, no raciocínio para o aspecto motor, porque realmente no aspecto motor, quanto mais evoluída a doença, pior e mais dependente o paciente fica. Só que na qualidade de vida, a gente também atribui questões psicológicas. E no início da doença, o paciente ele não tem aquela aceitação, ele não aceita que está doente, ele tem aquele processo de, meu Deus, eu estava bem e agora eu tenho uma doença neurodegenerativa, então ele começa a não aceitar aquilo, começa a ter cada vez mais essas sensações de diminuição de prazer mesmo, de ficar mais depressivo, de ficar mais entristecido com o que está acontecendo com ele. Então, isso acaba drasticamente, assim, reduzindo a qualidade de vida desse paciente, porque ele até então era uma pessoa normal, boa, saudável. E agora ele tem uma afecção que não tem cura, ela vai só se progredindo e você tem que tentar retardar de algum jeito, não só com a medicação, mas com a fisioterapia, tentar retardar essa progressão da doença, né? Então, eu achei interessante o que a Michelle falou por isso, porque me remeteu muito ao que eu vi nesse artigo, porque a gente precisa realmente ter essa holística, como disse Dedé, essa holística global, que não é só a questão do paciente motor. Ele é um paciente que tem pensamentos, que tem sentimentos, tem tudo, né? Tem que ser toda uma questão de multidisciplinaridade, digamos assim, né? A parte que eu falei até dos sinais e sintomas, né? Eu falei dos não motores, que na maioria das vezes a gente realmente esquece, né? Até por ser assim, fisioterapeutas, e cuidar do motor, né? A gente pensa nisso, dessa qualidade de vida para ele, mas não esquecendo do que ele vai ser comprometido lá na frente, né? Até dessa questão de incontinência urinária, é bem... Se a gente se deter... Além dele lidar com a doença de Parkinson, ele ainda lidar com isso, né? Porque antes ele fazia tudo, hoje até xixi na calça ele faz. Se a gente se deter à fisiopatologia, a gente consegue ver de uma maneira global tudo que esse paciente passa. Desde a sintomas miccionais, né, como já foi falado aí do trato urinário, desde a sintomas psicológicos, a sintomas motores, toda uma conformação, por pequenas alterações que vão culminando num quadro tão grande nesse paciente. Eu acho muito interessante. Assim como o paciente de Alzheimer, gente, ele é consciente, né? Ele é consciente do que está acontecendo e ele é consciente da doença, que ela é progressiva, né? Que não tem cura e, justamente, como Sabrina falou, esse início é muito complicado, a aceitação, né?
até o momento que ele venha a aceitar, né, e levar a vida de uma forma mais leve, né? O início é muito complicado. Mais alguém, pessoal? Não. Então, eu vou fazer aqui algumas considerações. Dedé falou sobre a questão da individualidade, Sabrina puxou também, e é fato, né? Eu fiz aqui algumas anotações. A individualidade, tem alguns pacientes que vão responder de uma forma melhor, ou outros não, tá? Ao tratamento. É interessante, muito interessante a gente trabalhar essa individualidade. Acho que foi Dedé que falou que não tem uma receita, né? Por mais que a gente veja o que na literatura o que pode ser feito, mas a gente vai trabalhar em cima de objetivos, em cima dessas dificuldades desses déficits que esse paciente vem a apresentar. Tássia falou sobre a questão dos níveis, do 1 ao 5, assim como a doença de Alzheimer, é interessante a gente identificar, né, que nível ele está, né? Ele inicia geralmente um nível leve, em que ele consegue realizar suas atividades, e ele termina em um nível que ele vai estar lá prostrado, acamado, né? Dependente totalmente dos familiares. Então, qual nível ele vai estar, né? E eu queria agradecer a colaboração da turma, parabenizar o grupo que apresentou, agradecer a colaboração da turma, tá? E queria dar um feedback de forma individual, né? Eu agradecer à turma pela participação, eu já agradeço sempre, mas eu queria dar um feedback individual. A Jéssica pela apresentação, foi ótimo, Jéssica, e da semana passada, que eu não terminei não dando um feedback a Rodrigo, gostei demais também da sua apresentação, tá certo? Não que eu não tenha gostado dos demais, mas eu estou dando esse feedback, que é uma forma da gente se conscientizar que está melhor, tá? Então, muito obrigado, gente. Alguém quer fazer mais uma apresentação? Eu só queria dizer que muito obrigada. Mesmo. Então, hoje o assunto foi bem leve, foi bem tranquilo, até porque a gente já tem conhecimento, já tem uma vivência prévia. Queria também agradecer muito a Laura por trazer para a gente uma vivência, tá? Então, isso foi, eu acho que deixou rico, Laura. Acho que um dos pontos mais importantes do trabalho foi trazer o seu discurso para o trabalho. Então, muito obrigado, né? Quando a gente traz vivência, quando a gente traz a realidade para uma discussão, eu acho que é sempre muito bem-vindo. Então, eu queria agradecer a todos vocês. Obrigadão, tá? Eu também queria agradecer. Obrigado. Obrigada. Tá certo. Tchau, queridos. Até Valeu, tenha um bom dia. Até Tchau, quinta. pessoal. Tchau. Não, até Quinta segunda. vai ter? Não, Quinta tem não é não. feriado. Ah, não, Quinta é feriado. Segunda. Desculpa, até segunda. Cleiton, Então. Cleiton, tu quer furar o feriado, Cleiton? Tchau, gente. Tchau. 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 Eu vou ficar aqui por último, porque se eu sair, aí não vai gravar esse último momento, tá? Tudo bem. Tchau.